pequeno Mokumon sobrevivia nas escaldantes terras da área vulcânica, região temida pela barbárie que imperava, pelo clima e as hostis criaturas que lá viviam. Este Digimon, conseguindo se adaptar e fugir das ameaças, alcançou o nível de Sanmon, tendo a terrível experiência de viver na região em uma época que um dragão negro humanoide apavorava os arredores do vulcão com sua ferocidade. Certa vez havia se descuidado e estava prestes a ser absorvido pela criatura bestial, quando foi salvo e pôde ver a lendária batalha de Ophanimon contra Shiny Greymon Ruinsmold, que seria purificado diante de seus olhos. Piedosa, a Arcanjo havia oferecido ao pequeno Digimon a oportunidade de acompanhá-la ao Panteão, tendo a oportunidade de se tornar um guerreiro sagrado, que logo aceitou. O desejo de Ophanimon, após conferir com seus olhos o estado de selvageria que se encontrava na área vulcânica, era de formar um governante bom e justo que pudesse civilizar aquelas terras, vendo em Sanmon tal oportunidade, pois nele existia uma forte luz sagrada. No Panteão, passou por um árduo treinamento, se tornando um Coronamon, sendo então nomeado como membro de um esquadrão de exploração composto por Darkmons. O grupo era composto por soldados escolhidos a dedo pelo Arcanjo Maior, que viam neles algum potencial, enviado o batalhão de volta à área vulcânica para que averiguassem os rumores sobre uma blasfêmia, um misterioso ferreiro eremita que vivia no alto do vulcão ancião. De volta à sua região de origem, enfrenta algumas feras locais e evolui para um Firamon. Em seu retorno, algo parecia diferente. Uma grande população de Digimons faziam balbúrdia. Eram sons ensurdecedores, ondas imensas de Gotsumons que assistiam o show de uma criatura humanoide que cantarolava em alturas tremendas. A região parecia ser outra, da antiga barbárie selvagem, agora dominada pela vadiagem destes cantores. Sem se perder de seu objetivo, iniciou a escalada do vulcão ancião. As temperaturas eram altas demais e o caminho até o cume era longo. Muitas Darkmons não aguentaram os desafios, algumas desistindo pelo percurso e outras que acabaram caindo em combate contra as feras selvagens que rondavam a região. Enfim, ao topo, chegou sozinho e encontrou um pequeno templo, já muito deteriorado. Não parecia um local religioso, estava repleto de ferramentas, se assemelhando à casa de um ferreiro. Encontrando ao fundo daquele estabelecimento um Digimon humanoide de vários braços. Se apresentando, Firamon diz ter sido enviado por Ophanimon e desejava conhecer o trabalho que Vulcanusmon vinha desempenhando. O ferreiro então pacientemente lhe conta sobre as propriedades mágicas e sagradas do vulcão ancião, lhe apresentando sua vasta coleção de manuscritos, pergaminhos e objetos sagrados, provando ao Leão de Fogo a veracidade de seus estudos. Mas Vulcanusmon estava extremamente aborrecido, depressivo, pois os Digimons da região haviam apostatado, interessados em divertimentos e luxúrias, não realizando mais os sacrifícios necessários ao deus Vulcão. Vulcão que estava se enfraquecendo, sendo parasitado por uma criatura voraz que vivia em seu interior e vinha acumulando cada vez mais poder. Firamon se interessou pela história contada e encontrou lógica nos pergaminhos apresentados, resolvendo se hospedar no templo e estudar a fundo junto de Vulcanusmon, passando por toda a iniciação e treinamento do eremita. Conseguiu entender a fundo as tradições da região e as propriedades sagradas do vulcão, evoluindo ao fim de seu internato para um Flaremon. A par do caos que se aproximava com a possível morte do vulcão,
entendia que para o bem geral da região precisava localizar a dita fera ancestral que vivia em seu interior e deveria derrotá-la, decidindo, em um ato de extrema bravura ou loucura, mergulhar para dentro do vulcão em uma expedição. Antes de partir, Vulcanus-Mon lhe deu uma orbe flamejante, uma pequena esfera sem função aparente, mas levou consigo como um amuleto de sorte. Caindo de cabeça contra o magma, seu corpo tinha resiliência o suficiente para aguentar as altas temperaturas e, alcançando determinada profundidade, desovou em uma espécie de caverna muito espaçosa e aberta, cercada por rios e cachoeiras de magma, quando de repente uma criatura colossal emergia lentamente da lava. De cor negra e asas enormes, o magma corria por seu corpo e vinha vorazmente para cima com uma agressividade sem tamanho, esbravejando as brasas de seu corpo. A batalha se inicia. Não restava dúvidas que a criatura mitológica descrita por Vulcanus-Mon era Volcanic Dramon, mas ao desenrolar do confronto, ficava evidente a superioridade da fera inimiga. Flareon não tinha chance, sendo surrado e dilacerado pelo dragão flamejante, mas se mantendo vivo, graças à sua determinação, não se permitia morrer, enquanto mantivesse em aberta as promessas que havia feito a Ophanimon e Vulcanus-Mon, aqueles que tinha como seus maiores tutores. Com a orbe flamejante que carregava consigo, aquecendo seu corpo, em alguma medida o revitalizando, aumentando o poder dentro de si, até que essas chamas interiores queimassem a ponto de permitir-lhe uma evolução. Apolomon. Deste milagre, a batalha agora se mostrava equilibrada, acirrada e colossal. Os estrondos do conflito causavam tremores na superfície. Nenhum dos dois recuava um palmo que fosse ou demonstrava fraqueza, mas dando tudo de si, usando a energia do sol, Apolomon, em um ataque de ultimato, enfim derrota Volcanic Dramon, mas para sua surpresa, a criatura não simplesmente se desfaz, ela se suicida em um ato de autoexplosão. Os danos foram avassaladores. O guerreiro solar era ejetado do vulcão pela pressão da explosão. Perdendo a consciência, o conflito gerara um calor tão extremo no subsolo que serviu para acordar o anciente que havia sido amaldiçoado por Lucemon. Anciente Volcamon retornava em sua forma Gatai, totalmente sem racionalidade, destruindo tudo à sua volta. Era um verdadeiro apocalipse sem precedentes que devastava a área vulcânica. Apolomon, quando recobrou a consciência, sequer sabia o que havia acontecido ou a decorrência de seus atos. A batalha naquela altura já havia cessado. O vulcão anciente estava de volta em seu lugar, misteriosamente. Aparentemente um grande conflito se deu enquanto estava inconsciente. Mas apesar deste resultado aparentemente positivo, a região estava totalmente devastada, sem qualquer resquício de vida. Vulcanus-Mon havia desaparecido. Aquela multidão de Digimons que infestavam os arredores do vulcão com as suas festas também haviam desaparecido. Gravemente ferido, Apolomon caminha por dias, até que perto de desistir, encontrou duas digitamas, como por um milagre, que no momento em que passava, eclodiam, vendo nascer dois Giarimons, recolhendo aqueles dois pequenos, decidindo reconstruir a área vulcânica, levantar sobre aqueles escombros a civilização a que Ophanimon tanto desejava.